E ó, no Brasil todo foram quase 4 milhões de inscritos no Enem 2023, né, que fizeram ontem as provas com 45 questões objetivas de linguagens e códigos e também 45 perguntas de ciências humanas. E claro, né, a temida por muitos e aguardada por todos, a redação. E para repercutir também as provas e esse tema da redação que está repercutindo bastante ainda, eu recebo aqui no estúdio o professor de Língua Portuguesa e Redação, Ricardo Pereira. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos vocês. E a gente já estava aqui nos bastidores, gente, comentando esse tema, porque eu confesso que eu fiquei muito surpresa e muito feliz também dessa temática do exame ter jogado luz sobre essa temática, né? Porque a gente falou sobre muitos, né, Ricardo? A gente falou sobre inteligência artificial, violência nas escolas. Violência nas escolas, a questão climática também, bullying. A guerra lá entre Rússia e o... Agora me fugiu o nome do outro país. Questões que estavam mais visíveis. Ucrânia. Obrigada, Bruna. Então, são questões que a gente discutiu muito tempo, né, ao longo desse ano. E aí, voltando para um exame que era nacional, é claro que a gente imaginou que os temas nacionais tivessem uma probabilidade maior. Esse tema te surpreendeu? Bom, o recorte do tema, sim, o recorte do tema me surpreendeu, mas o assunto não, né? Já era esperado já que se falasse da questão de gênero, da desigualdade, mas o tópico, o recorte especificamente cuidado foi algo diferente, porque como você mesmo acabou de dizer, e o próprio tema disse, é meio invisível. Então, o que o Enem quis foi jogar luz em um tema que era invisível. E isso ratifica muito o que eu falo sempre aos alunos. O tema é o de menos, apesar de muito importante, apesar de pertinente, o tema é o de menos. O que a gente sempre trabalha com eles em sala, e principalmente, é estrutura, é gramática, para que eles possam ainda valorizar mais a questão temática. Porque não adianta eu saber falar sobre o tema, né? Discutiria aqui, debateria horas a respeito desses temas que eu citei e principalmente desse tema de ontem, mas aí na hora de estruturar um texto, né? Conforme as regras que valem ponto. Com certeza. Será que eu conseguiria também ter essa desenvoltura? E aí entra nessa questão que fazer o básico, né? Começar pelo básico dá certo, né? Começar pelo básico, Liz. O primeiro desafio é escrever um texto de forma correta, de forma clara, de forma inteligível. A partir disso, e aí nós temos dois elementos, que é gramática e estrutura, a partir disso, aí sim, aí a gente passa a pensar no aspecto temático, a gente passa a pensar em argumentos, a pensar em elementos para preencher aquela estrutura. Então, nós trabalhamos muito esses dois principais aspectos e, é claro, né, deixá-los preparados para qualquer tema que vier a ser cobrado. E a abordagem das questões, principalmente dessa área mais de humanas, né, e tal, também corroborou com essa temática da redação? Foram, assim, temas que foram bastante massificados pelos estudantes ao longo desse ano? Sim. Ou trouxe alguma surpresa? Não. A prova, ela segue o padrão de todos os anos. Ela traz, sim, questões sociais, traz questões como feminismo, traz questões como racismo, né? A questão da desigualdade, ela fica para a redação. E aí também feita a relação dessa desigualdade com a questão de gênero. Já deu para avaliar, professor, alguma questão, assim, vamos dizer, polêmica, né, que pode ser reavaliada pelos examinadores, que pode ser, inclusive, cancelada? E tem alguma dessas questões ou ainda é cedo? Liz, ainda é cedo para a gente analisar. É uma prova muito extensa, então vamos analisar a parte de linguagens, né? O que dá para a gente trabalhar bem e falar especificamente agora é da redação, porque a redação estava muito bem orientada. A gente falou que o tema não era esperado, contudo, a própria banca ela auxilia. Então, havia textos motivadores que trabalhavam ali, que davam um norte para o aluno. Então, ele precisava falar, por exemplo, da questão da desigualdade, precisava especificar que esse cuidado ele é estabelecido por mulheres e que ele é invisível. Falava da desigualdade não só de gênero, mas também da desigualdade social e financeira. E, claro, como o Enem exige em todos os anos, deveria ser dada proposta de intervenção, deveriam ser dadas propostas de intervenção para a resolução do problema. Esse seria o básico de alguma redação? Esse seria o básico. Eu digo que há 3 elementos assim para fazer um bom texto, né? São 3 ingredientes: gramática, estrutura
e conteúdo. E o conteúdo sempre dando uma solução para aquele problema, porque falar do problema, vamos dizer que é fácil, né? Falar do problema é fácil. Agora, propor uma solução envolve envolvimento naquele caso, né? Envolve você realmente entrar dentro daquela temática e dizer assim, qual seria a solução, Você precisa entender para poder resolver, né? Então, aí nós pensamos em redes de apoio, nós pensamos em regulamentação, nós pensamos em revisão dos papéis, como havíamos conversado agora há pouco, né? Revisão dos papéis homem e mulher, das tarefas de casa, das divisões, para que essa cultura ela possa ir mudando, né? Porque esse exame, ele, além de ser um exame avaliatório, né, que faz a avaliação, né, um exame nacional do ensino médio, foi assim que ele surgiu, né, eu fiz há muito tempo atrás, que ele era uma avaliação, ele era um termômetro para medir ali o nosso nível de conhecimento e não deixa de ser, agora valendo uma vaga na universidade, e é justamente esse olhar que a gente percebe do INEP, que é esse olhar de estamos preparando, vamos receber essas pessoas que já são, né, entrando aí na vida adulta, vamos receber essas pessoas na sociedade. De que forma essas pessoas estão vendo? Então, eu como mulher, eu fiquei, né, maravilhada com essa abordagem de dar luz, e eu até citei nas minhas redes sociais, que como repórter, é comum a gente, ao entrevistar alguém, a gente perguntar a profissão, perguntar a ocupação. E na imensa maioria das vezes, quando a gente entrevista uma dona de casa, ela se ela deixa o trabalho dela invisível também. Sim. É como se não fosse aquele cuidado que ela tem com a família, que ela tem com a casa, enfim. É como se ele não fosse tão importante. Ou como se ele fosse natural. Exatamente, para a mulher. Exatamente, natural para a mulher. Então, aí a gente pergunta, qual é a sua ocupação? Não, eu não trabalho, não, eu só cuido da casa. Isso é muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar e aí colocar esses jovens para pensar e propor soluções para isso, dá até uma esperança enquanto mulher, eu vou confessar, Ricardo. Com certeza, porque você tem aí eu vi um podcast uma vez que falava que mais de 12 bilhões de horas por dia trabalhadas por mulheres, nessa área do cuidado e sem remuneração ou então muito mal pagas. E aí, quais são os desafios, voltando para a questão temática? Os desafios é naturalizar isso como uma questão de desigualdade de gênero e o outro desafio está ligado à desigualdade social. Principalmente. Então, como o Enem ele deveria dar proposta de solução, proposta de intervenção, as propostas, elas teriam que ir nesse caminho, teriam que propor soluções para diminuir a desigualdade de gênero. Então, nós pensamos em aspectos mesmo culturais e educacionais, né? E também a desigualdade social. Então, e você já teve a oportunidade de conversar aí com seus alunos para saber mais ou menos qual foi a abordagem que eles adotaram com esse tema? E aí, como é que tá? Sim. Não, foi ótimo porque, né, nós os preparamos bem para isso. Então, eles falaram que, de fato, o assunto era esperado, mas o recorte não, mas se saíram muito bem porque conseguiram ler a proposta de redação e estruturar o texto conforme a gente havia treinado. Que bacana. Gostaram, fizeram uma avaliação positiva também eu confesso que eu estou super ansiosa para ler esses textos, porque é muito curioso, porque como é uma temática diferente, uma temática que não está na boca desses jovens, não está nas redes sociais. Geralmente, quando a gente vê nas redes sociais, a gente vê em forma de meme, né? Tem até a entrevista de uma dona de casa que ela está aproveitando um mutirão de resoluções jurídicas para se divorciar do marido, porque você já deve ter visto, né? Que ela fala na entrevista que ele chegou um dia em casa e ela havia esquecido de colocar o uniforme dele para lavar e ele deu uma bronca nela, como se fosse chefe dela, alguma coisa assim. Ela não gostou, eles começaram a discutir e resolveram se divorciar. E daí ela tem uma fala tão sóbria sobre isso que ela fala assim, eu não trabalho, eu trabalho em casa, eu não trabalho, eu não tenho salário, porque você administrar uma casa, ser pedagoga, ser psicóloga, ser lavadeira, passadeira, é muito serviço, né? Mãe, tempo integral, que né? Eu acho que é a principal, né? Então, assim, eu estou muito curiosa para ver como que esses jovens estão pensando a respeito disso. Porque em algum momento, muito embora a temática não tenha sido esperada, eles passaram a refletir naquele momento ali. E aí, como é que eles estão vendo tudo isso? Assim, os seus alunos, como é que eles estão vendo essa temática? Eles se surpreenderam, comentaram com você alguma coisa assim? Eles começaram, é isso, né? É trazer luz, é fazer ser visto. Então, eles começaram a relacionar isso com uma tia,
a relacionar isso com uma prima, relacionar isso com alguém na família que passa por essa situação, né, que é muito comum. É muito comum. E isso pode ter reflexo, inclusive, na harmonia ali da casa, né? Com Tipo assim, certeza, filhos que geralmente não colaboravam com a higiene do lar, tipo, achava que isso era serviço da mãe. Não, mas você sempre lava a louça, por que que eu tenho que lavar hoje, né? Então, talvez isso também contribua para essa, vamos dizer, essa harmonia dentro do lar, essa né? mudança de mentalidade, né? E de mudança de comportamento, com mentalidade e certeza. repartição dos papéis. Isso é muito válido. E eu adorei o nosso bate-papo aqui sobre eu também, esse Elias, tema também. da Obrigado redação. pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. E aí, quando tiver essas redações, quando os seus alunos já tiverem acesso a esses textos, se você quiser voltar aqui para a gente Pode me convidar que eu volto para a gente comentar. Aí nós vamos falar de fato o que eles escreveram. Não é? E aí a gente vai debater esse tema até o final do ano, porque eu acho que merece esse espaço. Muito obrigada, Ricardo, pela sua participação, obrigado a todos vocês. pelas suas orientações e bom trabalho para você. Boa prova para o pessoal que vai fazer o próximo sábado. Pois é, o próximo domingo, né? Próximo domingo tem mais provas e a gente, quem sabe, a gente não está aqui também para comentar, né? Obrigado, Muito obrigada, tchau, viu? Até mais.